Olá pessoal, meu nome é Fernando Witt, eu sou professor de filosofia e também escritor de ficção. E hoje eu trago para vocês não uma indicação de leitura, mas uma indicação de filme. No vídeo sobre filmes de vampiro, eu citei rapidamente o nome de um diretor, o Neil Jordan, que foi o diretor, né, foi o responsável pela direção de Entrevista com o Vampiro. E falei com o Neil Jordan antes de dirigir o filme baseado na Anne Rice. Nos anos 80, em 1984, ele produziu e dirigiu aquele que eu considero possivelmente um dos melhores, se não o melhor filme de lobisomem da história do cinema. A Companhia dos Lobos. Produção britânica, mais uma vez em 1984. Vou dar um depoimento, um testemunho puramente pessoal. Poucos filmes de terror e fantasia tiveram um impacto tão grande para mim quanto A Companhia dos Lobos. Na época, gente, isso é meados dos anos 80, só existia VHS, né? E era muito comum, principalmente nessa época, né, você encontrar filmes piratas, né? Você tinha VHS que não eram autênticos, digamos assim. E muitas vezes, alguns filmes eram lançados em VHS, mas eram o lançamento era muito restrito, muito pequeno. Poucas videolocadoras tinham aquele filme específico, era uma coisa mais cult, as pessoas, né, não tinham muito interesse, e era estranho, né? Porque as distribuidoras lançavam um filme tão cult na Europa, mas chegava aqui. O que acontecia? Esses filmes que eram mais difíceis de achar, às vezes eles eram copiados, né, e passava de mão em mão, né? Fita VHS. Não sei se vocês sabem o que é uma fita VHS. Depois vocês pesquisam aí no Google. Em todo caso, a primeira vez que eu vi esse filme, acho que foi lá por 85, era uma fita pirata. E a imagem não era muito boa, mas era impressionante já o quanto chamava atenção certos aspectos do filme, como a cenografia, a iluminação, figurinos e o elenco. Tempos depois, né, mais ou menos um ano e meio depois, lá para 1987, passou na televisão, no Corujão, esse filme dublado. E eu pude observar, vendo na televisão, ainda que com intervalos, o filme. Mais de 10 anos depois, né, final da década de 90, eu achei, não é, uma cópia VHS original, aí eu pude observar o filme, assistir o filme numa boa, e já nos anos 2000 achei, né, um DVD. Não é esse aqui, era um outro. Tal. Gente, por que eu considero esse um dos melhores filmes de vampiro, se não o melhor filme de vampiro? Meu Deus. Por que eu considero esse o melhor filme de lobisomem, se não o melhor filme de lobisomem? Vamos lá, gente. Muito recentemente até, eu vivo descobrindo coisas sobre esse filme, né? Ele é baseado num romance, eu achei que era simplesmente um roteiro original. Mas vamos lá. O que chama a atenção nesse filme, sobre lobisomens, não vampiros, é, antes de mais nada, a exploração do mundo onírico, né? 99% do filme é feito em estúdio. Então o filme não tem a pretensão de trazer uma apresentação realística, né, do momento histórico em que se passa a maior parte do filme. Já explico. Logo no começo do filme, a gente vê uma família, não é, de classe média alta ou ricos mesmo, né, que vive numa propriedade rural, né, muito chique, por sinal, no interior da Inglaterra. Né? Essa família tem um pastor alemão que vive correndo pela propriedade e o casal tem duas filhas. Uma delas vive trancada no quarto, no último andar da mansão. E essa menina, como é que chama a menina mesmo? Nossa, gente, viajei. A Rosalind, né? O quarto dela é decorado por pequenos objetos e bonequinhos, mas muitos e muitos livros, né? E ela tem uma dificuldade imensa para despertar. Na verdade, ela só vai despertar, né, num dado momento específico do filme. E o que a gente acompanha? Os pais dela chegam no mundo moderno,
meados da década de 1980, e o cachorro, o pastor alemão, que a gente vê correndo, né, pela propriedade rural, tenta despertar a menina, mas a menina que está trancada no quarto, cheio de bonecos, cheio de figuras de porcelana, cheio de livros, ela não acorda de jeito nenhum. O que acontece que chama a atenção? A gente entra no sonho dela. O diretor Neil Jordan, com uma grande habilidade, ele manja muito de câmera, ele manja muito de corte, é realmente um diretor extremamente talentoso. Ele faz com que a câmera nos leve a acompanhar o sonho dela. E o que ela sonha? Ela sonha, entre aspas, com uma ancestral dela na Idade Média, numa vila da Idade Média, uma vila da Idade Média. Só que esse mundo medieval que é retratado, que é construído, apresentado, retratado no filme, mais uma vez, ele é todinho encenado em estúdio. Então, o filme já trabalha com uma ideia de que nós estamos num mundo onírico e que trabalha com as referências do imaginário dessa moça. Não é uma Idade Média histórica, é uma Idade Média de uma menina que adora ler. E nesse mundo fantástico, você vê uma certa referência aos contos de fada, para dizer um mínimo. E nessa vila que a menina vive, não é? Ela se situa, a menina que está sonhando, se situa na história. É o sonho dela, ela se vê no próprio sonho. E nesse mundo onírico, medieval, não é? Essa vila está sendo ameaçada por lobisomens. E eu paro por aqui. Por quê? Porque o grande barato desse filme, A Companhia dos Lobos, é que, de certa maneira, ainda que o filme trabalhe com referências muito evidentes de contos de fada, ele tem uma liberdade criativa que, de certa maneira, rouba de nós, melhor dizendo, né, o domínio sobre a história. Ou seja, a história, ainda que trabalhe com muitas referências conhecidas, ele se liberta das referências, ele não se reduz às referências. Então, é um prazer imenso você poder... Olha que isso pode ser mas não é só referência, tem um outro elemento que ele vai acrescentando. Evidentemente, também tem toda uma dimensão, digamos, psicológica na história, mas não é o que predomina. O que predomina realmente é o fantástico e a fantasia. E a Rosalind, do mundo moderno, está lá naquela Idade Média fantasiosa. E o que acontece com ela? A evolução do personagem, o arco dramático do personagem é sensacional. É um universo eminentemente feminino, não dá para negar. Mas isso, interessante, torna a história ainda mais universal. E o epílogo do filme é sensacional e você nunca adivinha. Há uma peripécia nos últimos 15 minutos e você jamais imagina que aquilo vai acontecer. Ainda que aqui e ali existam algumas pistas muito, muito, muito sutis. Quando eu falo peripécia, é uma, entre aspas, reviravolta. Mas é uma reviravolta que só colabora, para dizer o mínimo, para a magia do filme. Então, gente, eu não sei dizer, eu já procurei, não achei esse filme em streaming nenhum. Se vocês vasculharem aí as lojas, os sebos online, vocês vão achar esse DVD por um preço até que razoável. E recomendo, gente, é aqueles filmes para você fazer aquele balde de pipoca, apagar as luzes e mergulhar e se deixar levar. Então vamos lá, gente. De Neil Jordan, Companhia dos Lobos, de 1984. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, dar o joinha, o algoritmo achar a gente. E logo, logo o canal Memória das Sombras vai voltar com contos inéditos. Obrigado, gente. Até a próxima.